Pronto. Muito boa noite. Estamos de volta. De vez em quando o Clóvis me chama para vir aqui. Então hoje eu estou aqui com vocês. Tem que me aguentar por uns minutinhos, tá bom? Vamos falar um pouquinho em Sigamos Até Lá. Uma mensagem do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, e o espírito encarregado é o nosso companheiro Emmanuel. Todo mundo já deve ter ouvido falar nesse Emmanuel. Emmanuel foi o mentor do Chico por todo o trabalho que o Chico realizou. Apareceu para o Chico desde as primeiras horas da mediunidade, por volta dos anos 30, e não parou mais. Ele foi o responsável pelo trabalho literário que o Chico deixou aí para a gente, mais de 400 obras. É muito provável que a gente atinja até as 500 obras, porque tinha algumas, e tem ainda algumas, que não foram publicadas, mesmo tendo sido escritas, mas ainda não foram publicadas. E o livro Pão Nosso, ele se refere a uma série deles, que é o Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. São livros que estudam o Evangelho. Ele pega lá um trechinho do Evangelho e estuda, dá pra gente uma luz ainda maior sobre aquele trecho do Evangelho. A título de curiosidade, talvez isso não altere qualquer uma das nossas posições, o Emmanuel aprendeu isso com um espírito chamado Alcione. Tem um livro chamado Há 2000 Anos aqui na biblioteca, que eu recomendo, vocês não leiam, nem procurem ele, não queiram saber deste livro, porque ele conta a história de um espírito que veio de um outro planeta e quis reencarnar na Terra porque eu estava sentindo falta de um senhor que era muito ligado a ela pelos laços do coração. E ele estava aqui na Terra ainda amarrado, embaraçado, estava todo atrapalhado. E ela queria porque queria que ele socorrê-lo, ajudá-lo. Foi feito tudo o que foi preciso para que ela não viesse, foi dado todos os avisos, todos os recados, tudo que foi possível. E ainda assim ela resistiu e quis vir para a Terra. Aí conta a trajetória dela, já logo no início da sua trajetória, teve lá um problema, tinha uma senhora que gostava muito do pai, acabou criando lá uma confusão, separou o pai da mãe, a mãe foi morar em outro lugar, até em outro país, e o pai foi para outro lugar, e aí ela ficou cuidando da mãe, e em seguida ela encontrou-se com esse senhor, que era o que ela tinha que proteger. Esse senhor envergava a batina, e ele se apaixonou por ela, óbvio, né? Porque eles tinham ela de sentimentos muito grandes. Alguém se lembra desse livro? Não se lembra? Não? Tinha um elo muito grande, mas ela disse que ele tinha que respeitar os compromissos da batina. E ele ficou chateado, revoltado, e largou a batina e foi atrás dela. Mas quando ele foi atrás dela, a mãe estava muito doente, ele falou: eu não posso me unir a você, eu preciso primeiro cuidar da minha mãe. Aí ele ficou revoltado outra vez, foi atrás da batina de novo, pôs a batina de novo. Aí quando ela estava liberta da mãe, a mãe desencarnou depois de todos os cuidados, tudo. Aí foi atrás dele, ele tinha se casado. Aí ela se afastou, porque agora ele já tinha um compromisso, obviamente, né? Se afastou. Ele, quando soube, também ficou totalmente transtornado. Mas ela tinha recebido um recado, tinha recebido um aviso. Eu estou contando tudo isso para chegar lá no livro Pão Nosso. Já chega em menos de 2 minutos, tá bom? Parece que está dando uma certa microfonia aqui no microfone. Estão sentindo isso? Sim. Tem mais alguém aí com o microfone ligado? Vamos ver se não é tirando da posição aqui do telefone. Talvez. Não, está dando aí. Bom, mas vamos em frente. E aí, o que aconteceu? Ela passou uma grande dificuldade, um grande problema. E dentro desse grande problema, ela resolveu entrar para a ordem religiosa. E na ordem religiosa, antes de entrar para a ordem religiosa, ela tinha um espírito que tinha reencarnado, tinha sido rejeitado por todo mundo. E ela acolheu esse espírito, cuidou dele, tudo. E ela tinha um mentor espiritual que era um padre. E aí o padre, quem era o padre? O próprio Emmanuel, por isso que ele conta essa história, né? Bom, o padre Damiano, se eu não me engano, na história, era o mentor dela nessa história. E aí ela acolheu este menino, cuidou dele, ele cresceu e ele tinha uma facilidade para tocar instrumento de corda, apesar de ter uma mão mirrada, ter o corpinho todo deformado. Mesmo assim ele tinha essa facilidade. E aí o que aconteceu?
ela um dia foi numa praça porque o padre Damiano estava com um problema de saúde e precisava de ajuda financeira, mas ela não sabia como fazer. E aí ela foi com o menino para pedir alguns recursos na rua. E o menino tocava e ela cantava lindamente uma música lá tradicional. E aí passou um senhor, um cavaleiro, muito bem posto, tal, no automóvel da época, talvez uma carruagem, né? E ficou encantado com a moça. E no fundo esse cavaleiro era o pai dela. E aí vai para cá e vai para lá, ela vai trabalhar na casa do pai. E depois ela socorre quem? Aquela senhora que roubou o pai da mãe. Ela estava totalmente fora de si, né? E aí ele socorre essa senhora. E esse pai, acho, pelo favorecimento que o padre Damiano tinha com essa família, eles faziam o culto do evangelho no lar, já lá desde o século, se não me engano, 18, se não me engano. Desde essa época já realizava o culto do evangelho. Quando ela chegou para o primeiro culto do evangelho, aconteceu uma coisa interessante. Antes de eu falar dessa coisa interessante, eu vou falar uma outra coisa que é também interessante. A outra coisa interessante é que esse menino que tocava esse instrumento reencarnou aqui no Brasil, na nossa era, na década de 40, 50, e ele acabou sendo presidente de um grupo espírita. E ele teve uma iniciativa, ele tinha uma iniciativa com crianças e tudo, e ele é um dos mentores que criou essa revistinha aí que as crianças receberam. Eu não posso falar o nome dele porque ele me pediu que não fosse revelado o nome dele, ele já desencarnou, não posso falar quem é, né? Mas ele fez essa revistinha dentre algumas outras coisas e algumas outras iniciativas. E uma das iniciativas que ele teve também, já desde a década de 60, 70, foi a impressão dessas mensagens que foi autorizada pelo companheiro espiritual Emmanuel para que ele pudesse imprimir essas mensagens. Então, ele imprimiu essas mensagens, imprimiu quase 2 bilhões de mensagens até hoje, isso roda o Brasil inteiro, fora do Brasil, e é a única coisa religiosa, o único folheto religioso no mundo inteiro que é distribuído absolutamente gratuito. Então, não se cobra nada por isso. São mensagens do Chico que estão aqui, que foi autorizado pelo padre Damiano, que um dia esse menino que tocou lá a violinha, tocou para angariar recursos para ele, então ele ficou merecedor de receber essa ajuda. E aí ele imprimiu, ele desencarnou já há alguns anos, talvez uns 10 anos atrás, e aí a família dele continua. Muito bem. E aí nós voltamos à casa, onde está Alcione junto com o pai, que ainda não sabe que é a filha dele que está lá, mas ele nutre um carinho muito grande por ela, e ela ajuda a cuidar da esposa, que tem obviamente problemas de natureza mental, não é? É engraçado que quando a gente faz muito mal, a gente fica meio chato, assim, meio fora do eixo. Vocês sabiam disso? O mal da gente reflete assim. Então, se tiver alguém aí que é meio bolado, pode entender que em algum momento alguma coisa aconteceu, né? Sabe essas pessoas irritadiças também? São os resquícios do passado, assim, sabe? Aquela pessoa que não tem humor, assim, você fala bom dia para ela, fala por que bom dia? Essas pessoas também têm um resquício pesado do passado. Bom, ela cuidou da senhorinha, o padre Damiano sabia da situação, mas contornou, não permitiu que ela soubesse, né, que o pai soubesse. E aí eles realizavam um culto do evangelho no lar, e aí eles liam um versículo, um versículo inteiro do evangelho, um capítulo inteiro do evangelho para esse culto. E quando ela chegou lá, falou, não, eu acho que a gente precisa mergulhar no mar do evangelho, mas não adianta a gente entrar nesse mar grande, nós precisamos escolher um pouquinho desse mar e entender um pouquinho desse mar. E aí vamos ler apenas um pequeno versículo. Então, o companheiro espiritual Emmanuel, ele faz isso e fez isso nos estudos do evangelho. Ele pega apenas um versículo do evangelho e estuda profundamente este versículo. E hoje nós estamos encarregados de falar sobre esta passagem que está lá no livro Pão Nosso, chamado Vamos Chegar Lá, Chegando Lá, nós vamos chegar lá. E ele trata de um assunto muito interessante. Vocês não querem saber como é que acabou a encarnação da Alcione? Ou vamos ler o livro? Como que vai ser? E o menino também. O menino desencarnou rápido, com problema de saúde, né?
Bom, aí depois que cuidou do pai, o pai soube que era filha. Enfim, o pai também com idade, desencarnou, aí ela entrou na ordem religiosa. Só que ela tinha um defeito muito grande. Quando ela estava dentro da ordem religiosa, ela via um portão, que devia ser um portão bem grande, bem pesado, né? O que ela fazia? Ela não conseguia ver as crianças, as senhoras, os senhores passando fome à frente do portão. E então ela ia lá dentro, na despensa do educandário que ela vivia, e pegava um pouco de comida e distribuía lá fora. Aí, um escândalo fazer uma coisa dessa, não é? Desviando os recursos dos filhos de Deus, os prediletos de Deus. Imagine que pode fazer uma coisa dessa, né? E aí ela sofreu um processo administrativo e foi presa numa masmorra. Foi presa numa masmorra. Tá ficando interessante ou não? Sim. Então da próxima vez que eu voltar aqui eu termino o final da história. Tá bom? Isso é bom porque aí eu já volto rápido, né? O pessoal fica pedindo para mim voltar, né? Bom, aí o que aconteceu? Ela tá lá, já bem debilitada. Não sei se vocês sabem como é que funciona na masmorra. Normalmente é dentro, nos porões, não circula ar, não tem banheiro. É um horror. A gente fazia isso com os nossos irmãos. E aí ela precisava receber uma visita religiosa, precisava ter uma espécie de extremo, não sei como é que eles falam. É uma coisa assim, alguma coisa que alguém falasse, não, agora você pode ir, Deus te abençoe, alguma coisa assim. E ela estava lá doentinha, e aí adivinha quem é que foi fazer isso? A mosca, que ela veio socorrer. Olha só. E aí ele não consegue reconhecer ela, está totalmente desfigurada, totalmente judiada ali dentro. Só que quando ela fala alguma coisa, parece que o tom de voz mexe com ele. Olha só. Quando ela veio para o planeta, foi dito a ela o seguinte, que ela não pisasse no chão da Terra, porque no chão da Terra ninguém pisa na lama e não consegue sair sem se sujar, né? Só que ela conseguiu sair sem se sujar. Mas o Carlos Klininger, que era o companheiro que ela veio socorrer, infelizmente ainda piorou a situação dele. Nessas condições ainda piorou. Mas veja como que a gente faz, né? E aí, o romance Renúncia, que é lotado de pequenos detalhes. Isso aí que eu falei para vocês foi só uma colherzinha de chá em 5 minutos. Lotado de pequenos detalhes. Por isso que eu digo, não peguem esse romance, tá certo? Porque vocês vão ter uma coisa interessante no coração de vocês. Vocês vão querer que a filha de vocês, a sobrinha, o neto, a menina da família, seja igual ao Alcione. Só que eles não vão ser, né? Porque eles não vão ter esse nível de evolução. Aqui passa demora muito tempo para passar um espírito dessa envergadura, né? E aí a gente sabe que nós ainda somos muito imperfeitos, cheios de problemas. E aí nós chegamos no tema de hoje, que é justamente isso. Jesus, quando deixou para a gente a oração dominical, ele sabia que a gente não tinha condições de entender o que significava essa oração dominical. Porque, em primeiro lugar, não adianta a gente só ficar pedindo para Deus. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender os desígnios de Deus. E a gente não entende. E eu sou o primeirão que não entendo. Eu já vou explicar para vocês por quê. Eu tive um filhinho que ficou doente, teve apendicite suporada, foi para o hospital, ficou 1 mês lá. E aí, eu querendo dar uma de bom para minha esposa, nós temos que aceitar os desígnios de Deus. Mas eu só falava isso na frente dela, né? Lógico, eu queria dar uma de bom na frente dela, né? Mas depois que ela ia embora, eu só faltava assim pensar, meu Deus do céu, né? Como é que vai resolver isso? Será que o meu menininho vai embora? Na época tinha uns 3 anos. E aí teve uma pessoa que fundou uma casa na Rua Elísio, Pereira, chamado Plano Maior, a dona Nilza, ligou para mim e falou, por que você está sumido? Já contei esse assunto para vocês? Não. Aliás, nem sei porque eu estou falando isso, né? O Clóvis não está aí, não está ouvindo, não, né? Ah, ainda bem. Eu falei que eu estou com meu menininho no hospital, a minha esposa fica durante o dia e eu fico durante a noite, não tenho conseguido ir.
Ela disse, fica tranquilo, porque eu vou falar com o Bezerra de Menezes. Eu falei, o quê? Vai falar com o Bezerra de Menezes? Eu falei, tá bom, dona Nilza, muito obrigado, né? Eu espero as suas vibrações, conversa com ele, ver se ele pode nos ajudar. E ela desligou o telefone. Olha como que a gente é, né? Olha só como a gente é. Bom, naquela mesma noite, ou na noite seguinte, sei pertinho dessa conversa, no meio da noite, descobriram que ele tinha uma manchinha na barriga. Aí tocaram um sinal de alerta, lá veio um grupo, enrolou ele num plástico, tirou ele de lá, levou ele para a solitária, tiraram ele de lá. Mas por que estão fazendo isso? Está com suspeita de doença contagiosa. Tadinho, não conseguia sarar da febre, não sarava de jeito nenhum a febre, dava antibiótico, ele não curava. Bom, eu até gostei, porque a gente foi no isolamento, e aí tinha televisão, tinha cama para assistir, para dormir, gostosão, estava ótimo ali o isolamento, e ele estava do mesmo jeito. Eu sei que no dia seguinte veio o médico responsável pela equipe de médicos do Instituto da Criança, vocês conhecem, que é vizinho do Hospital das Clínicas, né? Eu pago esse convênio lá, esse convênio. Aí, Hospital das Clínicas, agora também nem posso mais ir, porque agora acabaram com o meu convênio, né? O que eu posso fazer? Meu Deus do céu, as coisas boas acabam rápido, né? Bom, chegou o médico no dia seguinte, logo cedo, e deu uma bronca nos médicos, xingou eles todinho. O que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo na faculdade? Que ninguém valia nada. Olha, ele acabou com os médicos ali na minha frente. Eu fiquei pensando assim, vou fazer que não estou escutando, tudo, né? Vou fechar, vou virar a cara para lá, vou sair um pouquinho para eles não ficarem constrangidos. Aí ele olhou a manchinha e falou, isso aqui não é nada. Não é nada, tá bom. Que remédio vocês estão dando para ele? Tal. Mas vocês são o quê? Xingou eles novamente, todinho. Trocou antibiótico e no dia seguinte o menino saiu do hospital. Veja, imagina uma coisa dessa. Aí eu fiquei pensando, mas será que foi o Bezerra que ajudou? Foi a dona Nilza que falou com ele? Não sei, até hoje estou em dúvida. Mas o dia que eu encontrar com ela, eu vou perguntar para a dona Nilza, lembra aquele dia que eu liguei para a senhora, né? A senhora falou, era verdade mesmo, a senhora pediu para o Bezerra, porque no dia seguinte o menino saiu. Aí eu tive que voltar a fazer palestra, porque já pensou, né? Não tinha mais desculpa, né? Então nós precisamos primeiro entender os desígnios de Deus. Isso é a primeira coisa, porque não adianta a gente sair pedindo, sabe? Pedindo. Não adianta nada. O que adianta é a gente entender os desígnios. Quando a gente consegue chegar nesse ponto, sabe o que acontece? Tudo que a gente pede, a gente recebe. Porque a gente sabe o que pedir, na hora que pedir, para quem pedir, como pedir, a gente sabe tudo. Desígnio. Fica incomodando a previdência divina com umas coisas, sabe? Que é consequência a nós, os nossos erros, nossos defeitos, que só depende da gente mudar, melhorar, corrigir, só depende da gente. Uma cirrose hepática, para de beber, feliz. Estou com edema pulmonar, para de fumar. Simples. Estou com o joelho doendo. Bom, essa eu não sei porquê, mas todo mundo tem esse problema, não é? Já é um conforto. 90% das pessoas têm dor no joelho, não é mesmo? Estou com esporão. 85% das pessoas têm dor no esporão no pé, não é mesmo? Tem ou não tem? E como é que a dor do esporão sai? Como é que o túnel do carpo sai? A dor do túnel do carpo, fazendo cirurgia, essas coisas? O nervo desinflama e acabou. Veja só. Então, quando a gente consegue entender os desígnios do Criador, a gente começa a ficar mais seletivo nas nossas... Claro que a gente precisa agradecer ao Pai por tudo que Ele nos dá. Óbvio que nós precisamos. Tanta coisa que a gente já tem. Hoje vocês vão ter que pedir para o Clóvis, falar assim, Clóvis, por favor, esse moço, de vez em quando só, porque ele só fica falando as coisas dele. Eu tive no meu convênio, que é o Hospital das Clínicas, de 20 anos atrás, eu tinha uma unha encravada. Imagina só. Aí quando eu cheguei lá, vi que tinha parecia que estava em guerra, São Paulo estava em guerra, que você passava uma cortininha, gente deitada no chão, com sangue, deitada em maca e não sei o que, gente gritando, gente gemendo, misericórdia. Aí o médico perguntou assim para mim, o que traz o senhor 3 horas da manhã no Hospital das Clínicas do Estado de São Paulo? Imagina só, a minha vergonha. Uma unha encravada. Eu falei, não, eu estou aqui por engano, eu vim acompanhando uma pessoa. Aí eu saí fora, fui embora.
No meio do caminho, eu não sei também se foi o Bezerra, se foi outro, falou assim, mas você tem vergonha nessa sua cara? Pensa bem, o que a gente vai pedir no hospital das... Sabe o que precisa para uma unha cravada? O que precisa? Podólogo. Uma pessoa que corte a unha direitinho e pronto, resolve. Mas você sabe por que a gente que é homem não vai? Por quê? Não é? Medroso. Tem medo. O senhor já teve unha cravada? Não. Não. Ainda bem. Mas é por isso. Só por isso. E eu pedindo para o André Luiz, para a Sheila, para a Bezerra de Menezes, quase que eu liguei para a Dona Nilza também, falei, meu Deus do céu, uma unha encravada, pensa bem. Então, a gente às vezes passa dos limites. E é isso que ele fala nessa mensagem. Quando a gente consegue entender os desígnios, fala, opa, vamos aguentar firme isso aqui, vamos aguentar firme porque vai passar. A gente não gostava de ir na escola, mas a gente ia contra gosto. Ah, época de prova, todo mundo tremia na época de prova, meu Deus do céu. Prova do fim do ano, ah, meu Deus do céu. Queria ficar doente para poder dar uma desculpa, um atestado. Para que era esse atestado? Sei lá, para aumentar o problema, porque depois ia ter que marcar outro dia, nas férias, e a gente ia ficar... Ai, dureza, não é? Então, a gente quando consegue entender é o seguinte, é culpa minha isso? Escuta, meu marido é rebelde, é culpa minha? Talvez não seja, mas talvez seja. Sabe por quê? Porque a gente não consegue fazer um balanço profundo da gente mesmo, como a gente age, se a gente foi omisso em alguma coisa, se a gente foi exigente demais. Só depende da gente. Vocês estão aí também no sofazinho, bonitinho, gostosinho, viu? Só depende da gente. Só depende da gente. E aí quando a gente entende isso, sabe o que acontece? As coisas ficam tão mais fáceis. Tão mais fáceis. Porque aí vem um problema grave. Você fala, Senhor, seja feita a tua vontade. Dá um apoiozinho, ótimo. Se não dá, se melhorar, eu aguento. Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos ilumine. Ó, pode vir pra cá, viu? Não vai pensando que você vai ficar aí sofazinho, vir a vida inteira, não, viu? Pode vir aqui. Porque não tem igual estar aqui. Estando aqui, a gente recebe diretamente. Aí eu não sei se os espíritos têm cabo, Wi-Fi, não sei como é que eles fazem, né? Mas é outra coisa, tá certo? Muito obrigado por vocês também.